Eu queria pensar com os irmãos, com os amigos nessa manhã sobre esse tema. Salmo 116. São 19 versos. E é um texto provocativo e ao mesmo tempo consolador para todos nós. Vou até beber água, né, Douglas? Meu diácono. For pegar? Aceita aí a bênção, irmão. Amém, diácono? Amém. Diácono mais jovem de Nova Bereia. Depois do Vitor. Meus irmãos, Salmo 116. De 1 a 19. Essa versão é a Nova Almeida atualizada, a nova versão da minha Bíblia. E é um salmo que é uma declaração. Esse salmo não atribui a Davi. E eu já explico historicamente o que seria, o que é esse salmo. Mas diz assim o salmista, em um momento de encontro com Deus. Ele diz, vamos fazer bem, os irmãos vão ler os pares, eu vou ler os, para ficar bem movimentado, mas leia lá, acompanhando a sua Bíblia, mas na mídia. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. A igreja, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando estava frustrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria mesmo, quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filha da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ação de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Amém? Oremos. Nosso Deus, a Tua palavra está lida, ouvida, explanada diante das nossas mentes, olhos e corações. Nós te pedimos, ó Deus, o Teu agir, te pedimos, ó Deus, a Tua bondade e que o Senhor nos fale profundamente sobre o que é ser grato ao Senhor, sobre o que é ser gratidão. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode colocar, tá aí, ó. Gratidão a Deus é relacionamento com Ele. Irmãos, nós falamos muito, e aqui eu sei que todos nós somos gratos. Eu até estranhei que poderia ter mais irmãos passando aqui à frente em 30 segundos dizendo, sou grato por isso, por isso, por isso. Mas eu sei que há irmãos que têm dificuldade com o microfone, enfim. Mas eu sei que aqui do salão inteiro, 99% das pessoas são gratos ao Senhor por alguma coisa. Não há um motivo que a gente não possa dizer assim, não, eu não sou grato por isso. Não. Paulo, o apóstolo, já escrevia para a igreja de Tessalônica dizendo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ser grato é algo que atinge a todos nós, irmãos. E a história de Salmos, há salmos de gratidão, há salmos em que Davi ou outros escritores vão falar e vai se desenvolver esses gestos ou atos de gratidão. E na verdade, em tempos de hoje que a gente vive, ser grato é um desafio.
porque muitas das vezes não se agradece ao ser humano, ao seu semelhante, por pequenos favores ou por pequenos gestos. Às vezes a gente esquece, irmãos, e por isso a gente precisa sempre relembrar de que como é importante ser grato. Ser grato a Deus pela vida, ser grato a Deus pela saúde, ser grato por pequenos e grandes gestos que Deus faz. Eu não falo, irmãos, de modo exagerado, quando a metro de distância aqui do nosso templo, se a gente for andar um pouquinho aqui para frente, talvez 150 metros, há pessoas que estão, e a gente está falando da área de Júlia e Daniel, que estão numa cama, e poderiam estar aqui, mas não estão, porque a saúde bateu, e aí precisa se cuidar. Então nós somos gratos, irmão, porque nós estamos aqui num templo como esse. Nós somos gratos pelos pequenos detalhes da vida, pelos grandes detalhes. Mas, meus irmãos, a gente precisa pensar que é um tempo desafiador ser grato. Então, esse salmo ali é provocativo. Esse salmo, e eu não vou entrar aqui no versículo que a gente diz que muitas das vezes fala em sepultamento, não é objeto disso, mas, meus irmãos, nós somos gratos porque nos momentos difíceis, nos momentos bons, nos momentos de instabilidade na vida, nos momentos serenos, o Senhor tem sido gracioso com cada um de nós. Não tenha dúvida disso. Quando a gente fala aqui de um salmo, é um salmo que historicamente, na verdade, é um compêndio dos salmos, desde o salmo 116, na verdade, desde o 113 até o 118, era como se fosse um rolo só, um livro só para dizer de gratidão. Quando a gente é levado para esse tema, gratidão a Deus é relacionamento com Ele, eu não estou tirando da minha cabeça, nem do meu coração, seria um ato irresponsável meu. Quando a gente pensa que gratidão é relacionamento com Ele, não é só, eu sou grato a Deus, e a gente celebra aqui, dá aleluia, glória a Deus, a gente ora aqui, eu sou grato por isso. Não é só isso, irmãos, é muito pouco, isso é muito pequeno. Dizer que a gente é grato a Deus pelas coisas que Deus faz é muito pequeno. Dizer que a gente é grato e que Júlia e Daniel vêm diante de Deus da congregação, um testemunho da mãe, do pai sobre isso, dizer, olha, a gente é grato por a formação de uma faculdade de medicina em outro país, 6 anos, 7, quanto foi? 7 anos, irmãos. Dizer aqui na igreja é muito pequeno. Então esse texto é grande para a nossa pequenez. Sim, irmãos, a gente teria que dizer todo dia, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque gratidão a Deus, de fato, é provocativo. Entenda aqui o que a Bíblia está falando. Da onde eu tiro isso? Não tiro da minha cabeça, irmãos. O salmo central, os versos centrais, são os versos 12 e 13, que o salmista quer nos levar ao que seria o início de uma gratidão a Deus de verdade. É claro que a gente é grato, irmãos, e se você não faz isso, faça hoje no nome de Jesus. Lá em casa, pode ser a hora que for, a gente é grato pelo prato de comida que está lá. Quando você for lavar, homens, mulheres, a sua louça, e que tem aquela montanha de louça, antes de lavar, seja grato, porque o prato está sujo. Está sujo de quê? De resto de comida, porque tinha comida em casa. Nossa, vou ter que lavar a louça de novo. Gente, olha que loucura, gente. Então, ser grato a Deus é algo muito mais amplo. E da onde eu tiro? Do versos 12 e 13. O salmista diz assim, é uma pergunta que arde no seu coração, é uma inquietação que está no coração dele. E a métrica, a forma desse salmo é dividida em 3 partes, mas no 12 e 13 diz, ele se olha e quem está em volta, e como eu falei, do Salmo 113 ao 118, era um rolo que o povo subia cantando para adoração a Deus, é um rolo imenso em que o povo está declarando isso para Deus, mas também para quem está em volta, e o salmista diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É pergunta, o salmista sim, bate no peito e diz, o que eu posso fazer, o que eu vou dar para Deus por todos os benefícios que me tem feito? Ele mesmo responde no verso seguinte, lembra que o salmo é cantado? O salmo 113, 114, 115, 116, 117, era um rolo só, até o 118, e nessa partícula do salmo, no 12 e no 13, o que eu posso fazer, o que eu vou dar para Deus por todos os benefícios que me tem feito? Há detalhes na vida, um dia a minha sogra está aí, opa, chegou, né, finalmente, enfim... A minha sogra falou assim, tu às vezes ora lá pela bicicleta, eu tenho que ser grato por isso, irmãos.
Quem tem carro aqui, quem vem para a igreja de carro, quem vem de bicicleta, quem vem a pé. Eu sou grato a Deus. E eu falei isso no meu aniversário. Meu exemplo talvez não seja bom, irmãos, mas deixa eu falar aqui. Eu sou grato a Deus, irmãos, porque aqui, ó, o Senhor me veste, irmãos. Tem tempo que eu não sei o que é entrar numa loja. Eu sou muito grato à igreja que eu sirvo ao Senhor, aos irmãos. Aniversário eu ganhei presente, e tem presente que eu vou usando por 2 anos, porque, irmãos, como é que eu não vou agradecer a Deus? Eu sou grato por milagres que acontecem do nada, irmão, do nada não, do tudo que é o Senhor, do nada para a gente, verdade, a pregadora da manhã hoje aqui. Então, enfim, meus irmãos, então, ele diz, que darei ao Senhor por benefícios que me tem feito. Então, benefícios são sim, irmãos, está valendo, bênçãos materiais, a sua conta bancária, o seu tipo de carro, a sua bicicleta, o seu BRT, irmãos. Mas ele diz, no verso seguinte, que é o 13, diz, tomarei, na minha versão aqui diz, erguerei, ó que legal, se fosse suco de uva, ó, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Eu poderia, irmãos, ficar aqui alguns minutos a mais falando o que é isso, erguer o cálice da salvação. Ele diz que passa a assumir um compromisso com Deus que gera salvação através de Jesus. Ele diz que ser grato a Deus é relacionamento sim, e o texto é dividido em 3 partes. Eu queria que os irmãos pudessem, Júlia, Daniel, pudessem ler esse salmo, reler esse salmo e dividir em 3 partes. A teologia dos 3 R's, está aí, resgate, reflexão e reação. Que coisa bonita o salmista fala, do 1 ao 4 ele está falando de um resgate, porque ele diz assim, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, Ele se inclinou, e você imagina Deus se inclinar? Sabe quando a gente vai falar com uma criança e você se inclina? É isso que Deus faz com a gente, Deus se inclina para ouvir a nossa prece. O nome disso, o salmista tem ideia que Deus o tinha resgatado quando ouviu as suas preces, porque no 3 ele vai dizer que a vida aperta, e quem a vida não aperta aqui? Quem a vida não aperta, você pode ir embora agora, sério, estou convidando o irmão a se retirar, se a vida não aperta, porque o salmista vai dizer assim, laços da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Alguns vão dizer que pode ser de Davi no momento que ele estava correndo de Saul. Alguns estudiosos vão dizer que era no momento de aperto das batalhas sangrentas que Davi enfrentou, porque laços da morte cercaram ele. Irmãos, a primeira coisa é que Deus resgatou esse cara que ele diz que ama o Senhor, por isso que ele tem relacionamento. Gratidão não é só dizer Senhor, muito obrigado, e a gente faz um culto, e faz, né, sempre acaba com comida, e faz o bolo, não é só isso. Relacionamento com Deus passa por uma coisa que é resgate. O Senhor nos resgatou, e o salmista tinha ideia disso, porque ele diz no 4, é a primeira parte, invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma, e Deus livrou. E os irmãos não falam amém? Deus livrou, irmãos. Não é na força do nosso braço. Com todo carinho, respeito aqui a Simone, enfermeira, já pode ser auxiliar direto de Daniel e Júlio. Irmãos, os irmãos que são engenheiros, os irmãos que são pedreiros, irmãos, a sua profissão, irmãos, foi Deus que deu. Pastor, já sou aposentado, pensionista do INSS, foi Deus que deu. Foi Deus que livrou até agora. Foi Deus que permitiu, porque Ele resgatou, irmãos. Por isso que o salmista vai dizer de que esse contato que ele tem, que eu invoquei o nome do Senhor, Deus se inclinou. A primeira parte do 1 ao 4 tem a ver com o resgate. Por isso que é relacionamento. O Deus que resgata é o Deus que quer relacionamento conosco. A questão é, você quer relacionamento com Deus? Então, me perdoe. Ou então, se não me perdoar, me ame aí. Porque gratidão é conexão com o Senhor. Gratidão de verdade é estar o que ele termina dizendo lá no 19, nos átrios da casa do Senhor. Segunda parte, irmãos, da teologia dos 3 R's é reflexão.
E ele vai do 5 ao 11, não tem como falar de tudo, mas do 5 ao 11 ele vai dizer que compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. As expressões que estão aqui estão dizendo que o Senhor é. Então a gente é grato sim por uma fortuna, a gente é grato por coisas que a gente tem, que a gente recebe de Deus, a gente é grato por gestos maravilhosos que o Senhor faz. Mas antes de ser grato por coisas, a gente tem grato porque o Senhor é compassivo. Vamos cantar aquele pedacinho? Ó, tão cego. Everybody, todo mundo. Amém. Foi por causa disso. Pecador, eu, você. O Senhor, irmãos, foi gracioso, porque Ele é. Então, as coisas são até necessárias. Uma formatura, né? Os varões que estão aí na prova, já tem namorada, né? Enfim, uma namorada, um namorado, são coisas que a gente precisa, né? Nesse sentido. Mas, irmãos, não se compara pelo que Deus é, porque Ele é misericordioso e é gracioso. O escritor da Bíblia vai dizer que toda manhã as misericórdias dele se renovam nas nossas vidas. Isso é intenso, isso é maravilhoso. Mas ele passa por pressuposto que é ter relacionamento com Ele. Quer ser grato de coração ao Senhor? Não é só uma festa, não é só um culto. Ser grato é ter relacionamento com Ele, contato com Ele. Grave esse negócio. Fique esperto. Meu amigo, pastor João Batista, diz assim: o papo aqui é reto. Tenha relacionamento com Ele. Tenha relacionamento com Ele. E aí, são reflexões que ele faz. Quando ele chega no 12, que é o texto central, ele diz que ele vai tomar o cálice da salvação. Ele vai receber o Senhor. Ele vai aceitar o recurso da salvação do Senhor. Ele vai assumir um compromisso com o Senhor. Então, ser grato ao Senhor é ter relacionamento com Ele. E ele diz aqui, um texto belíssimo, uma parte desse versículo diz: eu cumprirei meus votos na presença do Senhor. Ele vai dizer, estive aflito e o Senhor me ouviu. Ele diz ainda que lá na frente, que até no momento de morte, de partida, aquilo é precioso para o Senhor. Ele diz que correntes que me prendiam, o Senhor quebrou. E tem um autor que eu gosto, eu anotei aqui que ele diz assim, Charles Wells, que diz: a misericórdia do Senhor que soltou as minhas algemas, são as mesmas que amarraram firmemente a ti. Baseado nisso aqui, as misericórdias do Senhor, sabe, são as mesmas correntes que me amarraram a ti. Isso é lindo, irmãos, isso é profundo, mas isso é relacionamento com Deus. Então não se trata só de falar algumas palavras e agradecer ao Senhor. E a gente vibra, a gente celebra, a gente vai continuar fazendo isso. Só que é ter relacionamento com Ele. É abrir a nossa vida, o senhorio de Jesus intenso e total na nossa vida. Mas a última parte, irmãos, se eu tenho o resgate, se eu tenho a reflexão, tem a reação do final que ele diz: a ti oferecerei. O salmista está muito na sua cabeça, no seu coração, olhando os sacrifícios que se faziam, e ele diz no verso final, do 17 ao 19, eu vou oferecer sacrifício de ação de graça, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou cumprir meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa de Deus, e ele declara essa forma de louvor, de adoração a Deus. Então tem a ver com a reação que ele tem desse Deus que é, não somente pelo esse Deus que faz. Que, ó Deus, age em nós, age no coração de Daniel, de Júlia, dos irmãos que vieram aqui à frente, em gente que não veio aqui na frente por seus motivos, que haja essa noção de que gratidão a Deus é relacionamento com Ele. É isso que Deus aceita. Porque ser grato, irmãos, qualquer pessoa, com todo carinho e respeito, eu digo isso a você, qualquer pessoa fala: eu agradeço a Deus, eu sou grato a Deus. Ele me deu mais um ano de vida, Ele me deu uma formação, Ele me deu um carro, Ele me deu a bênção A, B ou C, sou grato pela minha família. Não, essas coisas elas acontecem e são importantes, mas ser grato a Deus é ter relacionamento como esse salmista teve.
de invocar o nome do Senhor, de pagar os votos na presença de todo o seu povo, ou seja, de se relacionar com esse Deus. Os irmãos me conhecem, eu termino com essa citação. A gente pode ter nossos diplomas na parede. Quem aqui já fez, e aí eu estou falando aqui para adolescentes, para jovens, o ensino fundamental, o ensino médio, a sua faculdade, tem irmãos que já estão na sua pós-graduação, tem queridos nossos que já estão no nível de doutorado, de pós-doutorado, de mega power pós-doutorado, depois é a morte, né, irmão? Não é possível. Depois não é possível. Não, a gente tem irmãos aqui que é uma benção. Não, que eu sou graduado pós, mega power plus, não tem problema. Mas, meus irmãos, não se trata de ter diplomas na parede. Se trata do legado que você deixa. Legado não é aquilo que deixa, é o que você imprime na vida dos outros. De coração, irmãos. Porque isso tudo vai ficar, o certificado na parede, se ele for de papel, cartão, se ele for de ouro, se ele for de um material, vai ficar por aí. Mas o que a gente vai deixar na vida dos outros, irmãos? Então, por isso que ainda há pouco eu fiz um movimento de propósito de dizer, a moçada que está aqui com a gente, que está vendo, nossa, vai entrar para a cabeça deles assim, foram os médicos lá na igreja, parece que são médicos novinhos, eu quero ser aquilo. Mas não é só de coisas, é do que a gente precisa fazer na vida do povo e ser para o povo o que Deus quer que a gente seja. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Que a gente possa ser grato e tenha relacionamento com Ele. Porque é Ele que nos dá todas as coisas e Ele é gracioso e misericordioso com cada um de nós. Amém?